Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Dessa vez, quinta-feira, dia 14 de novembro, amanhã na sexta é feriado nacional, proclamação da República. Dessa vez aqui com meu colega Arilton Teixeira, economista-chefe da Zapec Partners, para passar para os principais dados da semana. Uma semana que, na verdade, os dados tiveram dados importantes, mas não foram os principais fatores que moveram os mercados, né, Arilton? Com certeza. Bom, vamos começar com os dados, embora, como você falou, o que está importando bastante é a eleição do Trump e a montagem da equipe econômica, para saber quais são as políticas que vão ser implementadas. Mas vamos lá. Bom, como a semana temos hoje e amanhã, hoje à noite saem alguns dados da China, mostrando produção industrial e vendas no varejo. É importante lembrar que a China é um grande comprador de commodities no mundo e no Brasil em particular, tem impacto. Mas a China está sob pressão e pressão dos Estados Unidos pelo Trump. Então vamos para os Estados Unidos. Os dados que saíram essa semana foram dados de inflação ao consumidor e ao produtor. A inflação ao consumidor repicou, mas veio dentro do esperado. Ao produtor também teve o repique e veio um pouco acima do esperado. O que está sugerindo é que a inflação americana ela ainda é preocupante, e esses repiques podem vir aí a afetar decisões futuras de redução dos juros do Fed. Embora os dados de mercado estão mostrando que continua se apostando em um corte de 0,25 na próxima e última reunião do ano, em meados de dezembro. Esse é o número. Quanto aos Estados Unidos, o que nós estamos aí em discussão? O Trump está montando a equipe, é uma equipe, como todos esperavam, bem mais agressiva em termos de política externa e política de defesa, mas ainda é uma política, sinalizando e todo mundo querendo entender qual vão ser os cortes de impostos e as tarifas que ele vai impor ao mundo. Isso, obviamente, se reflete em preços muitos. Por exemplo, se a economia chinesa vai ser muito taxada, provavelmente o crescimento que já está caindo deve cair mais rápido. Isso afeta, inclusive, várias empresas nossas, como a Vale e como as vendedoras de commodity. Aí eu passo para você discutir aí o impacto nos preços dos ativos. Pois é, né? Uma economia já aquecida, com uma perspectiva de ter mais estímulos, né, via corte de impostos e também uma pressão inflacionária via aumento de tarifas, né, culminou no óbvio, né? O óbvio aqui sendo o aumento dos juros futuros. Como você já disse, a gente ainda tem a perspectiva de um corte na última reunião do ano, entretanto, as apostas para os cortes seguintes diminuíram significativamente. Então, a gente teve ali a curva de juros americana, a ponta curta, ficando na estabilidade, subindo só um pouquinho, tá? Enquanto a ponta longa subiu bastante, subiu 0,10% na semana. Saiu de 4,30 para 4,41, mais ou menos, os juros de 10 anos nos Estados Unidos. Isso é bastante coisa para os Estados Unidos e acaba afetando o mundo inteiro, né? E tem que lembrar que subiu já várias semanas aí desde a eleição. Exatamente. Que a curva longa tem aberto bastante. Tem duas coisas que a gente tem que lembrar. Um é o problema de inflação, pode estar aí dentro, e o segundo é o risco, é o prêmio que os consumidores, que os investidores estão cobrando para investir em títulos mais longos americanos, chama Term Premium, tá? Isso aí é fruto por quê? Nessas políticas do Trump existe a discussão, cortar impostos, tudo bem, cortar impostos, e o que mais? Se não se cortar gastos, isso pode gerar aumento do déficit e aumento de uma dívida que já preocupa o mercado, daí essas puxadas aí. E obviamente o juro sobe, e aí as empresas e as commodities sofrem. Fala aí. A lógica ditaria que o juro sobe, mas por isso as empresas, os ativos de risco, de uma maneira geral, sofrem, né? Entretanto, por causa exatamente desses estímulos no bottom line das empresas, né, de corte de imposto, o S&P, o Nasdaq, o Dow Jones, eles vêm performando muito bem ao longo das últimas semanas. Essa semana foi uma semana de correção. O S&P operou aqui caindo por cerca de 0,55, o Nasdaq e o Dow Jones caíram numa magnitude semelhante, tá? O destaque, na verdade, fica para o dólar, né? O dólar DXY, que é o dólar contra o mundo inteiro, mais uma semana de alta, subiu 1,5% na semana. Lembrando que a semana não acabou, a gente vai ter amanhã, sexta-feira, né? Mas o dólar se fortalecendo contra todo mundo, basicamente. E o grande destaque aqui fica com o Bitcoin, que já vem surfando uma alta aí com a temática do halving, né? Da diminuição da oferta de Bitcoin. O Trump é um candidato que vocalizou favoravelmente as criptomoedas, junto com o seu grande apoiador Elon Musk. Então, o Bitcoin subindo mais 18% na semana, renovando máxima histórica. Tá? E como você disse, as commodities sofreram. Por quê? Poxa, o dólar está mais
tá mais alto, forte. tudo fica mais caro, mas para todo mundo, mas principalmente por causa dessa temática de imposição de tarifas. Na China. Exatamente, principalmente em cima da China, cujo é o país que o Trump é mais vocal contra, né? É isso aí. Então o minério caiu significativamente na semana, o que obviamente prejudicou uma das principais ações da nossa bolsa, que é a Vale, né? A Vale aí, já adiantando a parte do Brasil, a Vale caindo 6% na semana. Fazendo um gancho pro Brasil, o que a gente teve aqui, Arilton? Vamos lá. Bom, só para fazer mais um pequeno observação aí. As políticas do Trump envolvem também o Oriente Médio. E, obviamente, qualquer radicalização ou qualquer política mais incisiva contra o Irã pode vir afetar um preço importante de petróleo, que aí pode beneficiar os nossos produtores, em compensação prejudica a economia, aumentando os juros e a inflação, já a inflação aqui. Vamos para a nossa economia. A economia brasileira continua muito bem. Os números que vieram de vendas no varejo, setor de serviço e o IBC-BR, todos mostram a economia num bom ritmo no terceiro trimestre. Então, a economia continua crescendo e, obviamente, as empresas, você vai falar daqui a pouco, os dados estão mostrando aí, elas estão bem lucrativas. O problema nosso continua sendo, inflação, que acelerou de novo, como o IGP-10 mostrou, o IPA subiu, e o problema fiscal. O governo tem até avançado, sinalizando que vai cortar gastos. Infelizmente, as medidas não saem e a gente só fica ouvindo, vai cortar ali, vai cortar lá. Infelizmente, o momento de falar está passando. O mercado fica descrente porque o Lula tem 1 ano e 10 meses que está falando que vai cortar e não corta. Agora o que o mercado quer ver é o quê? Ele quer ver os cortes. Se houver esses cortes, é possível a gente reverter parte dessa abertura da curva de juros no Brasil e da desvalorização do real, fortalecendo ainda mais a economia doméstica. Se eles não vierem na linha e no montante desejado, isso pode gerar ainda mais volatilidade lá. Mas eu passo para você para discutir aí esse cenário aí. Exato, né? Semana passada a gente teve reunião do Copom, né? O Copom subiu os juros justamente porque está preocupado com o cenário fiscal e com o cenário inflacionário também. Isso. Aí a gente joga a inflação, os dados que estão saindo mais de alta frequência estão mostrando também a inflação passando do teto da meta e com tendência de alta. Você soma isso, a ausência de uma medida concreta, o mercado hoje está em nível completo de descrença, ele quer ver algo mais palpável. Então, num cenário externo mais negativo, exatamente. Porque tem essas medidas do Trump que podem gerar inflação e juros mais altos nos Estados Unidos. Então a gente já viu uma deterioração dos últimos meses aqui de todos os ativos internos, curva de juros, dólar, bolsa. Essa semana não foi diferente. O juros futuro, que o mais curto, né, o de janeiro de 26, ele subiu 0,12%, enquanto que o mais longo, ali na casa dos 10 anos, está subindo 0,30% na semana. Uma deterioração significativa. Vocês terem noção, o Banco Central está subindo os juros e o mercado precifica hoje, através das curvas de juros, um juro terminal na casa de 13,75/14%. O que, obviamente, é bem negativo para todos os tomadores, para a economia, para todos os tomadores de crédito. Destaque positivo aqui foi o dólar. O dólar subiu contra o mundo inteiro, mas aqui no Brasil ele ficou estável, fechando a semana praticamente no 0 a 0. Lembrando que a deterioração do real frente ao dólar começou antes da subida do dólar contra o resto do mundo, né? Então, a gente, na verdade, performou melhor nessa semana, mas o quadro aí de 3 meses a gente está performando pior, tá? A Bolsa, ela está fechando a semana também no 0 a 0. Mas aqui é importante ressaltar que há uma diferença muito grande do comportamento das ações ali dentro. Como você já trouxe, a economia está vindo muito bem, isso está se refletindo nos resultados das empresas. A gente está em temporada de balanço, as empresas estão divulgando seus resultados referentes ao terceiro trimestre do ano e majoritariamente os resultados são bons, tá? Construção civil está mostrando resultados bons, consumo, né, varejo está mostrando resultados bons. Aí os frigoríferos são resultados espetaculares. JBS Marfrig divulgaram resultados essa semana, lucros absurdos. E aí, no caso, é um setor que está menos ligado a essa volatilidade doméstica. Exatamente. Então você teve bastante ação subindo na semana, mas como eu já adiantei, IMAT caiu 2%. IMAT é um índice das empresas de materiais, né? A Vale dentro dela caiu 6%, o que fez ali o Ibovespa ficar no campo da neutralidade do 0 a 0. O IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né, está muito, muito atrelado à dinâmica de juros. Mais uma semana de queda, caindo 1,4%, inclusive caindo mais do que a Bolsa nesse acumulado aqui dos últimos 2, 3 meses, tá? Bom,
A semana não acabou, a gente tem dado para sair entre hoje e amanhã da China ainda, na sexta-feira também, né? Mas já adianta também os dados da semana que vem. Vamos lá. Nós temos dados dos Estados Unidos, amanhã a produção industrial, manufaturado, o Philly Fed, que é de manufaturas, que é um índice que o mercado acompanha, e aí sinalizando como é que está a economia americana. Não está preocupante, como eu já falei. Para a próxima semana, eu acho que mais importante de todos vão ser os PMIs, que vai sair dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, tá? E aí vai dizer como que está a economia no momento, novembro, já estamos entrando aí no último, nós estamos no meados do segundo trimestre, do último trimestre do ano, e vai ser importante para mostrar duas coisas: preocupação com a inflação e com o ritmo de atividade no momento onde a política tarifária comercial americana está no centro aí, porque pode provocar aí alguma inflação no ano que vem. Então é isso, tá? No cenário doméstico, nós precisamos continuar acompanhando para ver se o governo finalmente publica, anuncia quais são os cortes. É isso aí que vai mover a semana que vem e deve afetar os preços dos ativos. Estaremos aqui novamente, dessa vez na sexta-feira, para atualizar vocês, né? E a gente deseja um bom feriado e um bom descanso para todos. Um forte abraço. É isso aí. Até semana que vem.